Os debates em torno da mudança das regras de distribuição dos royalties do petróleo estão longe de chegar ao fim. Logo depois da aprovação pela Câmara, o próprio deputado Ibsen Pinheiro propôs uma emenda para perfumar o bode, como ele mesmo disse. O programa, que começa agora, entra na discussão de como o Rio de Janeiro pode sair dessa armadilha proposta pelo deputado Ibsen e que está sendo debatida no Senado Federal. O presidente Lula, ele mandou uma mensagem clara se referindo ao pré-sal a ser licitado. O relator Henrique Eduardo Alves manteve o espírito e nós debatemos, discutimos, fomos lá à Câmara, discutimos muito, negociamos e chegamos a uma solução, toda ela referente ao pré-sal a ser licitado. Outra coisa foi o que infelizmente aconteceu com a emenda Ibsen, porque ela invade os campos de petróleo, tanto do pós-sal quanto do pré-sal, já licitados. Isso é ilegal. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Além de injusto e inconstitucional, essa decisão da Câmara dos Deputados, ela coloca em risco investimentos importantes no estado do Rio de Janeiro, investimentos diretos nas áreas prioritárias do estado, mas também investimentos já acordados, como é o caso dos Jogos Olímpicos e da Copa de 2014. Na realidade, um dos fatores que nos levaram, inclusive, à vitória, conquistar, não foi para o Rio de Janeiro, foi conquistar para o Brasil os Jogos Olímpicos em 2016, foi exatamente a situação que o país tem hoje de credibilidade internacional por cumprir seus contratos, seus acordos, seus investimentos. Nós temos mais de 2,5 metros de altura de garantias fornecidas pelos 3 níveis de governo, que dizem respeito a investimentos de infraestrutura importantes no Rio de Janeiro, para a gente estar sediando esse evento único que vai trazer a imagem do nosso país à tona no mundo inteiro. As propostas de mudança dentro do Estado Democrático de Direito, elas têm que atender o mínimo de razoabilidade, o que não aconteceu nesse caso. E não é razoável por quê? Porque vai inviabilizar, sem dúvida nenhuma, projetos de segurança pública, vai inviabilizar concursos públicos, vai inviabilizar a preparação de policiais, enfim. Projetos importantes e definitivos em segurança pública estarão sim prejudicados. Para conversar sobre a situação do Estado, convidamos o deputado Luiz Paulo, a subsecretária de Desenvolvimento e Energia, Renata Cavalcante, o vice-presidente da Associação dos Municípios e prefeito de Paulo de Fronten, Eduardo Paixão, e o chefe da Divisão de Estudos Econômicos da Firjan, Guilherme Mercedes. Bem, é preciso explicar um pouco para a população o que é essa perda e o que representa ela para o Estado do Rio de Janeiro, Renata. Bom, essa perda, já está aí nos jornais, ela é enorme, principalmente nessa parte que já está comprometida, que são os campos já licitados. Se a gente tomar como base 2009, a arrecadação foi aproximadamente 4,8 bi para o Estado, e 1,8 para os municípios. E, enfim, dependendo da mudança, no caso da emenda Ibsen, a gente perde praticamente tudo, perde 99,5%, no caso do Estado e os municípios 95%, E agora, cada dia tem uma emenda nova, Na realidade, a gente não sabe onde isso vai chegar. Então, fala-se de perdas de 7 bilhões, agora falou-se que vai se perder 3,6 bi, cada hora tem uma proposta diferente. Da proposta, mas eu acho que a gente pode ficar mais ou menos, não pode relaxar, mas tranquilo, porque não tem condição disso ir em frente. Como é que os prefeitos estão trabalhando isso? Nessa segunda novidade, a qual a Confederação Nacional dos Municípios coloca, através do seu presidente, uma nova proposta, a Emerge ontem distribuiu nota oficial, se desvinculando, inclusive, da Confederação Nacional dos Municípios, pela falta de representatividade da sua proposta, por não ter discutido com as suas diretorias, os outros municípios, e apresenta uma proposta completamente inconstitucional, eleitoreira, um caráter completamente que desvincula a sua razão de ser de Confederação Nacional dos Municípios com os demais municípios. A Emerge vem se colocando de uma maneira firme, comprometida com recursos importantes, estruturais para o Rio de Janeiro, não só para o Estado, como para todos os seus municípios.
e fica no aguardo, na atenção e na luta diária para que tal medida não seja levada a efeito. Quem perde mais nessa conta aí dos 92 municípios? De todos os municípios que recebem royalties no Rio de Janeiro, que não são 100% dos municípios, são a sua grande maioria, parece que 5 ou 4 não recebem royalties, existe uma divisão que ela tem uma fórmula determinada pela lei. Então tem municípios que ganham muito mais, que são os municípios produtores, tem outros municípios que recebem uma participação por onde passa e por onde a área de influência é atingida, e tem outros municípios que recebem por produzirem ou ter equipamentos e fábricas, indústrias de manutenção que impactuam também na questão de meio ambiente, na sua participação com as indústrias que produzem elementos e fomentam a própria produção de petróleo e gás no nosso estado. E esses municípios que produzem o petróleo, são os municípios produtores, esses têm um lastro da sua receita extremamente calcada nessa compensação dos royalties. Vai ser realmente devastador a perda dessa receita, porque ela já está dentro de um planejamento da nossa própria Constituição. A gente estava conversando aqui com o deputado, da questão do planejamento, do planos plurianuais, das LDOs e todas as perspectivas de investimentos, de receitas, a qual todos nós nos preparamos para os próximos anos. Para a indústria, o que significa essa perda? Falou-se muito no início do programa dos investimentos que já estão contratados, os próprios compromissos de Copa, Olimpíadas, mas o que significa essa perda para a indústria? Primeiro, a gente tem que levar em consideração a quebra de contrato, né? Que é importante, como o prefeito falou, que muitos contratos já estão firmados com a expectativa de receita que se tem para os próximos anos. E aí você tem impactos importantes na indústria, principalmente via investimento em infraestrutura, que seria o grande canal de ajuste fiscal caso essas emendas passassem e o Rio viesse a perder realmente esses investimentos. A perda de investimentos em infraestrutura seria significativa e prejudicaria a atividade da indústria de forma importante, da maneira que prejudicaria, na verdade, a atuação dessas indústrias, da indústria petrolífera em todo o estado. Deputado, qual a seara de luta agora? Ô Geisa, veja, o programa abriu com um vídeo, com a fala do governador Sérgio Cabral, falando ele da inconstitucionalidade da emenda IBS. É necessário a gente retomar a origem. Se hoje a gente está vivendo a quebra do Pacto Federativo, devemos isso ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, porque a mensagem que originou isso tudo veio do Palácio do Planalto, veio da mão do Lula. E é inconstitucional também, porque fere o inciso 12 do artigo 22 desta Constituição Federal de 88. Não restabelecer essa questão. Segundo, restabelecer que nós estamos discutindo algo, inclusive, seríssimo, que não é só a perda dos recursos, é um modelo de concessão que está sendo abolido sem emenda constitucional e criando-se o modelo da partilha, concentrador de recursos na mão da União, para que se tenha no Brasil a política do pires na mão, todo mundo pedindo dinheiro à União e o presidente da República seu plenipotenciário, né? Ser o dono de destino de todos. Esse é o viés da discussão. Se o projeto originário do Lula é inconstitucional, a proposta do IBS rasga a Constituição, quebra o Pacto Federativo. E o que nós estamos discutindo hoje é um jogo de perder e perder. Ou perdemos 50% dos nossos recursos com a proposta do Lula, ou perdemos 99,5% dos recursos com a proposta do IBS, ou perdemos 99,5% dos nossos recursos com a proposta do IBS via um determinado senador, Pedro Simão, do Rio Grande do Sul, que quer que a União garanta essa perda, que não vai garantir. E perdemos
com esse cidadão que até hoje era desconhecido do Brasil, presidente dessa tal confederação, que ganhou seus 15 minutos de fama nacional para ajudar a sua candidatura ao Senado no Rio Grande do Sul, né, quando propõe que nós percamos 75% dos nossos recursos. Então nós estamos discutindo a política do perde-perde. Quem é que faz uma proposta tem 15 minutos de fama para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, agora Sergipe, Rio Grande do Norte, tudo no mesmo barco, que também vão ter royalty participação especial. Então nós estamos discutindo perder e perder. Temos que continuar essa mobilização, porque quebra o pacto federativo. Se isso vier a acontecer, amanhã a gente vai discutir como é que vai ser com o minério produzido por Minas Gerais, como é que vai ser o vinho produzido pelo Rio Grande do Sul, como é que vai ser, né, a questão da produção da energia, né, porque também elas estão com outra destinação no ICMS. Vai manter viva essa discussão, mas eu acho que a posição final, quem vai dar de fato, é o Supremo Tribunal Federal, porque jamais vi propostas com tanto vício de inconstitucionalidade. Essa do IBSE, além do artigo 12, inciso 12º, artigo 12 não, 22, inciso 12º, fere o artigo 21, parágrafo 1º, combinado com as duas leis infraconstitucionais, duas não, três, porque inclusive a lei do royalty, que já determinaram que o destino do royalty de participação especial é para compensar perdas ambientais. Fere o artigo 36, o inciso 36 do artigo 5º, cláusula pétrea, que é o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, que não pode ser modificado nem por lei. E são dezenas dos contratos que estão celebrados em cima de royalty de participação especial. Por exemplo, financiamento da dívida do Estado com a União. Nós pagamos da nossa receita 11%. A garantia desse pagamento são os royalties de participação especial até 2016. Se isso cair, a gente de cara tem um rombo de 1,7 bilhões de reais. Não temos como dar garantia. Representante das indústrias falou sobre a ótica das indústrias. Quando essas indústrias vêm aqui se estabelecer e levam incentivos fiscais, não recolhem ICMS em determinados produtos que são importados e até para a instalação dessas indústrias, é porque o Estado faz essa conta considerando que vai ter aumento de arrecadação no royalty na participação especial. Então, essa proposta que está no Congresso Nacional rasga também, além da Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Rasga a Lei 4.320 de 64, que é a lei que disciplina o orçamento. Para que a Assembleia aprovou plano plurianual para 4 anos? A seguir, municípios fluminenses podem quebrar e provocar graves problemas para o governo do Estado e a população. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Todos os municípios já fizeram seus planos, né, seus planejamentos, que normalmente a gente faz o plano plurianual, que é LDO, que é o Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é planejado para 4 anos de governo. Isso tudo já está incluído as receitas atuais e as futuras. Rio das Ostras é a cidade per capita que mais investe em saneamento no Brasil, utilizando os recursos dos royalties. Somos a cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro, comprovado pelo IBGE. Somos a 7ª no Brasil. Em 2005 nós tínhamos próximo de 45 mil habitantes. Em 2009, 96 mil habitantes pelo IBGE. São João da Barra hoje está tendo um grande investimento privado, que é o Complexo Logístico do Açu, onde nós temos que preparar toda a infraestrutura necessária para poder atender esse grande investimento, que em paralelo acontecerão também investimentos na área industrial, como a ida de siderúrgicas. Dentro do meu município passam 2 oleodutos, num total de 28 quilômetros. E sem dúvida, se tirarem nossos royalties e diminuírem como estão querendo, a saúde vai sofrer, a educação vai sofrer, o social vai sofrer, enfim, toda a prefeitura vai sofrer. Essa emenda significa o fechamento da cidade.
Significa a falência total não só de Búzios, mas de toda a região dos lagos. Queimados sofre porque perde quase 7 milhões de reais, fundamentais hoje para fazer a contrapartida em investimentos do governo do estado e do governo federal. Eu diria que nós perderíamos quase 40 milhões de investimento por causa da falta de 7 milhões. Todos os prefeitos falaram basicamente a mesma coisa, vamos perder muito. E como que a associação tem trabalhado essa questão? Quer dizer, já saiu da confederação, né? Nossos passos é juntar forças a todo o movimento político, inclusive de uma forma completamente apartidária, tanto dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, o próprio governador, lutando para que tal absurdo constitucional, como disse o nosso deputado, aconteça no Rio de Janeiro. Então, toda a mobilização é para que tal situação completamente política, completamente desestruturante, possa acontecer no nosso Estado. E o Estado, Renata? Bom, o Estado, assim, a perda do Estado é enorme, né, e está olhando a situação dos municípios, né. Eu acho que Macaé é um grande exemplo, né, do que aconteceu com a chegada da Petrobras e com o aumento da produção, né. Macaé, quem conheceu Macaé na década de 70 e vai a Macaé hoje, né, vê que o que acontece na cidade que é impactada pela produção de petróleo, né. Porque eu acho que uma coisa que a população não tem clareza, né, porque é um setor complexo, é que não adianta, quer dizer, o petróleo ele vai sair do mar, mas ele tem que chegar em algum lugar, e ele vai chegar no ponto mais próximo, né. Essa fala do deputado Ibsen que tem a vista para o mar, eu só posso entender que ele esteja querendo fazer uma brincadeira, porque ele, como um homem público já rodado, né, evidentemente que ele sabe que o petróleo tem que chegar em algum lugar, tem que haver o transporte, e os municípios são altamente impactados, sim, altamente impactados do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. Eu digo que Macaé, todo mundo devia conhecer Macaé e conhecer histórias de Macaé, né? Como exemplo, isso se reflete em todos os outros, né? Como a gente viu a fala dos prefeitos, né? A passagem de um duto por um município, né? A instalação de uma unidade de processamento de gás é altamente impactante, Então, enfim, eu acho que, como disse o nosso prefeito, tem que manter a mobilização. A gente tem que manter a mobilização. O povo tem que estar mobilizado. Eu acho que esse foi um ganho. A nossa autoestima retornou. Com certeza. Agora, acho que é importante a gente tentar trazer à população o entendimento de que os recursos dos royalties são fundamentais, né, na nova dinâmica econômica do Estado do Rio de Janeiro. As prefeituras e o Estado do Rio de Janeiro têm grande parcela das suas receitas atrelada aos royalties e às participações especiais. Isso tem um reflexo direto nas receitas, tanto via investimento quanto gasto social. Se você somar, por exemplo, os gastos de saúde dos municípios e educação, os royalties representam quase metade de todos esses recursos, somados os recursos de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, metade dos recursos da educação correspondem aos royalties. Mesma coisa, investimentos, mais ainda. Mesmo se você fizesse um ajuste fiscal que eliminasse esses investimentos no Estado do Rio de Janeiro, você ainda não cobriria. Você teria que ir para as partes mais rígidas do orçamento para tentar cortar, caso passe uma emenda dessa de perda de 90%. Então, os impactos econômicos são importantes, mas os impactos sociais também são fundamentais. Hoje eu vejo uma outra questão, para mim, fundamental. Eu, pelo menos, dediquei 20 anos da minha vida lutando contra a ditadura. E esta proposta que está no Congresso Nacional, ela afeta o Estado Democrático de Direito. É uma decisão ditatorial. E ditadura não é só o golpe militar. Eu conheço no mundo diversos exemplos de ditadura com apoio do Congresso. E por que fere o Estado Democrático de Direito? Porque, nesse momento, Espírito Santo e Rio de Janeiro são minoria. Então a minoria está sendo esmagada, contrariando a Constituição. Porque a maioria quer. A Constituição garante não só a federação, mas com o direito das minorias. Então,
Isso me preocupa profundamente, porque a partir daí é olhar para o futuro. Imagine que, de repente, no processo produtivo brasileiro, o Rio Grande do Sul se destaque na produção de vinho e de artefatos de couro. E os estados se reúnem e decidem que o vinho e os artefatos de couro, o ICMS daí originário, serão tarifados no destino. E liquida o Rio Grande do Sul. Por isso tem Constituição. Eu fico pasmo de ver Sergipe, Rio Grande do Norte, Bahia, até mesmo São Paulo, não estarem gritando. E quem disse que esse pré-sal não pode se estender a Santa Catarina, ao Paraná e, quiçá, até ao Rio Grande do Sul, que já teve lá xisto betuminoso, pode ser voltar a ser viável economicamente, né? Então, rasgar a Constituição, voltar a um estado de ditadura, é muito duro. E é isso que nós estamos assistindo. Não é só a perda econômica, não. A perda econômica, ela é violentíssima. Por qualquer lado que você vá, está destruindo as relações econômicas, financeiras, os equilíbrios dos contratos, todos sem exceção. Mas o mais grave é rasgar a Constituição, quebrar o pacto federativo e impor às minorias o que deseja a maioria sem a Constituição. E não é o que deseja a maioria, é que deseja o presidente da República, 500 e poucos, nem 500, 400 e poucos temos contrários de deputados federais e uma parte dos 81 senadores. Isso é o mais grave do problema que pouca gente está abordando. Você seguramente já ouviu falar de guerra de secessão. O que é guerra de secessão? É um Estado que quer se libertar da federação. Aqui a guerra da secessão é o contrário. Querem expulsar o Estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo da unidade federativa. A gente leva o petróleo junto. Agora é uma guerra da secessão, que se vier, é uma boa ideia. Que vier o bônus junto, muito bem, mas é uma guerra de secessão que só querem nos dar ônus. Então isso nós não podemos admitir sob hipótese alguma. Agora, o momento de pré-eleição e tudo mais, tal discussão, ela traz ali não só no seu bojo a intenção clara e evidente de iludir os prefeitos, principalmente, a qual a emenda Y fere e atinge com mais propriedade, essa ilusão que o Congresso Nacional estaria trabalhando para dar uma de Robin Hood e distribuir riquezas que não pertencentes a eles e tudo mais. E o que mais me coloca indignado é ver o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, como disse o nosso deputado, a proclamar, inclusive, a questão que no Rio de Janeiro, se continuar de forma radical, que ele vai conclamar os machos do Rio Grande do Sul, como se uma discussão dessa coubesse tal situação e não no seu cerne. Mas eu prefiro, como é aqui no Rio de Janeiro, tem macho e fêmea, né? E é bom a mesma. É verdade. No próximo bloco, o corte de verbas para as universidades pode representar a estagnação da indústria fluminense. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Será uma perda inestimável para a competitividade das nossas empresas sediadas no estado do Rio de Janeiro e, por que não dizer, também no Espírito Santo, pela falta de recursos que permitam a cada uma delas desenvolver projetos ligados à inovação. Essa perda, no meu entender, será determinante para a estagnação do todo o estado no seu desenvolvimento industrial. A UENF está presente nos dois municípios que mais dependem e exigem a questão dos royalties do petróleo, que é Macaé e Campos dos Goytacazes. Perder isso vai causar uma paralisia no processo de construção da universidade, o desenvolvimento daquela região, e será para nós um golpe fatal. Todos os países desenvolvidos, eles dependem de patentes, de inovação, de novos produtos, de maior valor agregado dos produtos. Isso se consegue na universidade.
Se esses recursos forem retirados e nós não tivermos o apoio, será uma catástrofe para o Rio de Janeiro. Não se resolve o Pacto Federativo destruindo um Estado. Nós, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, seremos fortemente atingidos por essa medida. Nosso orçamento depende do orçamento do Estado do Rio de Janeiro e a queda da arrecadação terá a consequência de uma queda de investimentos em ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro, especialmente na formação de qualidade dos nossos estudantes. A UERJ lamenta e a UERJ não quer morrer por uma atitude irresponsável dessa natureza. Então, especificamente em relação às universidades, o impacto é menor do que... Não, a educação, saúde... De uma forma geral. Quem quer manejar o impacto é grande. O impacto é grande. Se você pegar o UERJ, a Universidade do Norte Fluminense, para não ficar falando sigla, né, o UENF, se você pegar a Universidade da Zona Oeste, todas elas são financiadas com a fonte 00. O que é a fonte 00? É o tesouro. O que está no tesouro? Está o ICMS, está o IPVA, está o royalty, a participação especial. Se o Estado perder, por exemplo, 4,8 bilhões de royalty de participação especial, as universidades perdem junto. Tem que manejar recursos. Você tem que manejar. Não tem de onde você tirar. Vai pagar o quê? Vamos escolher onde é que a gente vai botar o E aonde vai cortar. É a escolha de Sofia. É a escolha de Sofia. Tem o dinheiro carimbado, que tem que ser tá lá, né? E o resto. Então faz parte da dinâmica do Estado, não tem como... Tudo perde. A primeira grande perda... a grande primeira perda é de investimento. Investimento corta logo. Porque você tem o dinheiro carimbado. Pessoal, tem que pagar. Pode chegar até 40% das receitas. Educação, vamos lá, imaginar em torno de 25%. Saúde, na ordem de 2%. FECAM, 5%. Então vai carimbando tudo. Quando você acabou de carimbar, não tem nenhuma ideia de investimento. Porque se você pegar anualmente, se o Estado investir 5 bilhões de reais, não é consignar no orçamento. Acontecer, pagar 5 milhões de investimento reais, é um aleluia. Se você tira isso da parte de royalty de participação especial fora do orçamento, investir o quê? E fora do que esse dinheiro representa para a economia do próprio Estado. Porque tais investimentos representam para as indústrias, para o comércio, uma entrada desse dinheiro dentro do próprio Estado, que indiretamente movimenta toda a roda econômica do Estado. É o giro da economia. Então, que vai gerar mais ICM, que vai gerar mais participação dos municípios na própria arrecadação do próprio Estado. Então, quer dizer, essa universalização da aplicação do recurso, que é também a grande tônica da maior perda. E aí todas as áreas, não mais ou menos importantes para as indústrias, poderia colocar que a questão da infraestrutura, que dá a responsabilidade maior dos estados e municípios, dando suporte e as condições necessárias para que as indústrias do Rio de Janeiro trabalhem e possam se expandir e ter as suas instalações locadas de estradas, de energia e todos os elementos necessários para que ela possa desenvolver, bem como a própria atividade econômica, impondo à indústria novas fábricas, novas situações para ater a isso aí. Então, quer dizer, seria catastrófico, não só no momento da sua análise inicial da perda momentânea desse recurso, mas com reflexo que isso tudo pode acontecer na própria dinâmica da economia. Então, a questão, do seu ponto de vista, só da economia, esquecendo que estão rasgando a Constituição, é que quando você distribui esses recursos por mais de 5 mil municípios brasileiros, não tem significância para nenhum. Não vai ativar seriamente a economia de nenhum lugar desse país. E, ao contrário, vai tirar todo o dinamismo de parte do Sudeste brasileiro, né? Principalmente do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas também vai impedir São Paulo no futuro. Ora, então, nem do ponto de vista de modelo econômico, é uma proposta inteligente. Não faz justiça social, não produz equidade. É, ao contrário, uma medida meramente eleitoreira. Isso visa as eleições presidenciais, a eleição do Senado, de deputado federal, etc. E, ao mesmo tempo, não permite que se discuta, por exemplo, a reforma tributária e aí você refazer esse equilíbrio mais profunda,
que a criação, e é bom que nossos telespectadores estejam atentos, a participação especial, ela acontece justamente para dar o equilíbrio necessário quando o Estado perde a questão da tributação do petróleo, o único elemento que é tributado no destino, um dos poucos, né? Quer dizer, são os dois. Os dois, e o que contribui muito para a economia do Rio de Janeiro. Então ele saiu da sua origem para a tributação e aí entrou o fundo de participação compensando essa perda. E agora tiram esse elemento de receita e não discute a retomada da questão do ICM. Hoje, essa questão que ele coloca é importante, que eu vejo muita gente falar e sem conhecer. É sobre essa Constituição aqui de 88. Quando, na Constituição de 88, no capítulo da Ordem Econômica, o Congresso Nacional decidiu que petróleo, gás e energia ia ser tributada no destino e não na origem, com todos os outros produtos, mesmo à época, foi feita uma conta. E que conta era essa? As hidrelétricas tinham muito mais peso do que o petróleo. Eu estou falando da Constituição de 1988. Só existia royalty, não existia participação especial. Foi feita essa conta. E o Rio de Janeiro não produzia energia hidráulica, energia elétrica através da água. Então essa conta fechava, mais ou menos. No tempo... A gente só produzia 200 mil barris. Nós estamos acima de 1 milhão. No tempo, a produção petrolífera ganhou um impulso imenso, principalmente por causa do petróleo em alto mar e a tecnologia desenvolvida, né? E aí, desbalanceou, né? A energia elétrica produzida passou a ter um peso pequeno em cima do óleo e do gás. E exatamente por causa desse desbalanceamento, é só ver as causas históricas, em que em 97 veio a lei da participação especial para minimizar esse desequilíbrio que aconteceu. Então é necessário que a gente entenda isso. O que está se fazendo hoje também rasga, inclusive, a própria história da nossa economia. Tanto é que as pessoas hoje pouco imaginam, porque tributa só o petróleo. Não é só petróleo e energia elétrica. E esquece que a lei da participação especial aconteceu em 97. A maioria das pessoas falam só no royalty. Não fala nem na participação especial, porque é mais recente, tem 13 anos. Mas a participação especial, em termos da arrecadação, ela representa o dobro do royalty. A lei do Lula é malévola, porque ela acaba... Perde, inclusive, participação especial. Na lei do Lula, perde 100% da participação especial do pré-sal. No modelo de partilha, na realidade, não na lei do IBS, nós perdemos 100% da participação especial no pré-sal e no pós-sal, isto é, nos poços já licitados. E na proposta desse... O modelo de partilha, ele não tem... Desse presidente aí de confederação, a participação especial... Já vai agora. Vai embora agora também, junto com o futuro, né? Então, na verdade, atrás disso tudo, tem um desejo seguinte. A mediação que eles estão querendo fazer nesse jogo de perde-perde, qual seria o modelo ideal para o Lula e para aquele congresso que pacificaria o Rio de Janeiro? Olha, meus filhos rebeldes, vocês ficam com royalty e vão perder toda a participação especial. É isso que eles querem. Mas o Supremo não vai permitir isso. Outra coisa importante de ressaltar é o seguinte: todos os municípios do Brasil já se beneficiam da produção de petróleo do Rio de Janeiro quando se tributa na sua origem, no seu destino. Então, quer dizer, todos os municípios brasileiros, todos os estados brasileiros já têm uma receita oriunda da produção do petróleo do Rio de Janeiro quando existe o consumo e a tributação no seu próprio destino. Acrescente-se a contribuição da intervenção do domínio econômico, além do ICMS. Verdade. Que e tem uma parte também que é repassada para a União,
né? Que a União, na realidade, ela fica com 50% desses recursos. A parte da União. E uma parte vai para o fundo para distribuição para os municípios, quer dizer, então também já recebe. Já recebe, uma parte pequena, mas recebe. O que realmente... pode ser remanejada, né? Pode até deve. Agora, é bom saber que a gente produz hoje mais ou menos 85% do petróleo, né? E o que a gente arrecada do bolo todo, é 46%. Então, não é o que dizem, né? Parece que a gente... Todo o dinheiro vem para o Rio, né? Agora, não é. Nada impede... A gente recebe 46%. De tudo que é arrecadado, 46% vem para o Estado e para os municípios. Ou seja, então tem uma parcela de 54% que está indo para a União, que faz essas distribuições, né? Para a Marinha, para o Ministério do Meio Ambiente e para os municípios, né? Então, é bom ficar bem claro isso. O Ministério de Minas e Energia também. Nada impede da União partilhar os seus recursos. Empresários, executivo e legislativo se unem contra a aprovação da emenda Ibsen. No Senado, a gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Nós somos uma federação, nós temos que estabelecer uma relação de solidariedade entre os estados mais ricos e mais pobres. Só que o Rio de Janeiro, na situação que se encontra, não é também um estado mais rico, né? Então nós temos que encontrar uma fórmula, repito, encontrar uma fórmula concertada, acordada, que valorize os estados da federação, esses royalties, e não prejudique o Rio de Janeiro. Isso é perfeitamente possível, né? Inclusive, deve-se pensar nesse momento numa mudança, né, da estrutura tributária do país, para fazer um jogo de compensações para que o Rio de Janeiro não seja prejudicado. É isso que o povo fluminense tem de retribuição? Ficar com a poluição, com terminais de petróleo, com tubulações marítimas, com plataformas de exploração de petróleo, com a ocupação de todas as águas estuarinas, reduzindo o nosso pesqueiro em todo o litoral fluminense? É esse o preço para o estado do Rio? Eu tenho certeza que o Brasil não é injusto. Isso vai se reverter. Essa é a confiança da classe rural fluminense. O Rio de Janeiro, ele não está lutando contra o Brasil. O Brasil cresce quando o Rio de Janeiro cresce. Se não derem este golpe no Rio, a economia do Rio crescerá mais do que os 6% que os analistas preveem para a economia nacional, que é um índice que é o dobro da última década e meia de crescimento do país. Guilherme, a FINJA já fez cálculo sobre o que representa essa perda dos royalties para os investimentos nos próximos anos? Em termos de investimento, o documento Decisão Rio, que é um documento que a gente calcula até nos próximos 2 anos de investimento, ele aponta que as perdas são significativas, principalmente em termos de infraestrutura, né, que seria a grande variável de ajuste. O que acontece? O que está sendo discutido é que, o que não está sendo discutido, na verdade, é que essa mudança traz perdas para todo o Brasil, que gera externalidades negativas no sentido que o Rio não vai conseguir dar conta, tanto da infraestrutura que tem que dar ao petróleo, quanto dos investimentos necessários para os grandes eventos que vão acontecer no Estado. Que eu estou falando de Copa do Mundo e Olimpíadas. Sem esses recursos, esses investimentos não são possíveis. E aí inviabiliza não só a atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro, como prejudica a atividade econômica do Brasil como um todo. Ninguém vai ganhar, porque os municípios, né, você vai pegar um recurso, né, um recurso que dá para fazer alguma coisa, quando você reparte, não dá para fazer nada, né? Isso é que é interessante, quer dizer, é um prejuízo para o país enorme, porque você vai pulverizar, né, como se você estivesse na sua casa, né? Você tem lá o seu orçamento, e daqui a pouco você vai pegar esse orçamento e vai dividir com o prédio todo, ninguém vai fazer nada, ninguém vai dar conta de nada, não resolve o problema de ninguém. É de uma pobreza de espírito muito grande isso, quer dizer. E o Rio sendo hoje, né, com esses 2 eventos, né, da Copa e das Olimpíadas principalmente, isso sim, você investindo bem, isso repercute no Brasil inteiro. A Copa vai repercutir no Brasil inteiro. Então a gente precisa fazer a coisa direito, né? É fundamental. Eu calculo que em uma década, o estado do Rio de Janeiro e os seus 92 municípios deixariam de investir, injetar na nossa economia 100 bilhões de reais. O que representa isso, nesse bolo da roda da economia,
talvez o multiplicador possa ser 3. Né? O setor do comércio, da indústria, entraria em recessão e você está perdendo na nossa economia, em uma década, 300 bilhões de reais. Isto é, praticamente 5 vezes o orçamento anual do Estado. É um volume de dinheiro incomensurável. É um negócio muito sério. A gente está falando em 7 por ano, mas você, quando pensa em Estado, você tem que pensar pelo menos em uma década. É você olhar para o horizonte e não verificar a curto prazo saída, como aquela prefeita ainda há pouco, que falou aqui no a Carla, né? Tem lá todo um sistema de logística imenso no Porto Açu. Aquilo precisa de contrapartida de investimentos públicos. Se eles deixam de existir, aquilo passa a andar... Fica capenga, né? Fica faltando... E o próprio Estado vai rever... Não só... vai rever... Vai investir ou não vai investir? Vai rever seus incentivos fiscais. Então vai deixar de ter incentivo fiscal, vai aumentar a carga tributária. Vovó viu a uva, vai aumentar a carga tributária. Vai ter que buscar em algum lugar. Vai aumentar o quadro recessivo. Então, a questão é absolutamente, sabe, forte. A gente está falando na ordem de bilhões de reais em uma década. E que não adianta compensar via governo federal, não adianta fazer uma compensação. Não pode discutir, eu acho que a gente misturou a discussão, né? Essa discussão de distribuição de royalties, ela tem que ser discutida... Um modelo mais amplo. Um modelo mais amplo, junto com a reforma tributária. Tem que ser uma coisa mais profunda, mais sofisticada. Não é isso. Não, distribuir para todo mundo não é isso. Tem que ser discutido para o bem do país, não é para o Rio, não. Para o bem do país tem que ser discutido. E eu gostaria também de destacar... Só uma coisa, hein? Falou-se lá no Congresso que eles seriam Robin Hood. Sabe o que é ser Robin Hood? É roubar de uns para dar para outros, né? Só que tem que, no sentido romântico, era roubar da burguesia para dar para os menos favorecidos. Esse era o verdadeiro romântico Robin Hood. Desta vez, não estão roubando dos mais ricos e dando para os mais pobres. Só estão roubando e fazendo a partilha para obter dividendo eleitoral. É o princípio que está errado, né? Roubar. Na verdade, vão deixar muitos municípios pobres. Porque tem municípios com participação da Receita que a falência seria iminente. Pode ser Rio das Ostras. O Estado como um todo. Esse tal investimento, ele é de um impacto para... O reflexo é imensurável para todo o Estado. Todos nós, municípios, Estados, cidadãos, estaremos... e eu gostaria de ressaltar uma fala do presidente, o Pisciani, da importância de não colocar o Estado do Rio de Janeiro contra o Brasil. Essa é uma posição extremamente estratégica. Eu acho que elucidar o diálogo vai fazer com que se esclareça com clara evidência e não deixe alguns aproveitadores se utilizarem dessa plataforma política, como esse deputado Ibsen Pinheiro, como o próprio presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a usar esse momento com essa expectativa irreal, surreal, inconstitucional para acabar com o Rio de Janeiro. Então, essa posição do Estado do Rio de Janeiro não ficar contra o Brasil, e sim entender o mecanismo dessa receita, o mecanismo e a origem, e da onde ela saiu, o reflexo dela, esse sim também é um diálogo muito importante para que o Brasil tenha o esclarecimento do todo. Eu acho que tem uma questão que o Pisciani colocou muito bem. Ele falava ali que quando o Rio de Janeiro cresce, o Brasil cresce junto. Exatamente. O Rio sempre foi acusado de discutir muito mais o país do que os seus próprios desejos locais, função da cultura nossa de ter sido capital da República. O Rio de Janeiro é talvez dos estados mais democráticos na composição da sua população. Só de mineiro aqui tem mais de 1 milhão. Para você ver como é que é a composição do nosso estado. Então, o Rio de Janeiro é o estado que não pode ser discriminado por nenhum outro estado, porque ele contém todos os estados em si mesmo, né? Então, essa secessão que estão abrindo é absurda.
O Rio de Janeiro é a capital, do seu ponto de vista, cultural desse país. É uma das grandes entradas do turismo internacional. A nossa população é absolutamente amena e pacífica, mesmo tendo todas essas contradições. Então, como é que se faz uma lei ardilosa, né, para apunhalar o Rio? É esse sentimento que está tomando conta do cidadão fluminense. Porque ninguém quer discutir, e eu não entro nessa linha, das perdas pretéritas, mudança da capital, ato ditatorial da fusão. Mas esse ato de rasgar a Constituição é tão ditatorial quanto foi o ato da fusão, que prejudicou profundamente os municípios fluminenses pela perda da capital em Niterói, como prejudicou também o antigo estado da Guanabara. Então, esse sentimento que está revoltando a todo mundo, que nós não estamos tendo tratamento constitucional de respeito devido. Devido não só ao Estado, mas devido à população fluminense, aos mais de 14 milhões de habitantes que aqui moram e que confiam nas instituições públicas e na Constituição e no regime federativo. Bem, infelizmente, chegamos ao fim do nosso debate. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa nos sites www.rioemfoco.rj.gov.br ou www.tvalerj.tv. Obrigada, deputado, Renata, obrigada, Paixão, obrigada, Guilherme, e obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.